Queridos, nós estamos meditando nas cartas do apóstolo João, que está em Apocalipse. Nós estamos meditando nas 7 igrejas da Ásia Menor, onde domingo nós já meditamos na igreja em Éfeso. Hoje nós vamos para a igreja em Esmina. Por isso convido os amados a abrir as suas Bíblias para Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 11. Peço que os irmãos permaneçam sentados, tá bom? Já ficarem em pé, né? Eles levantam e sentam, mas porém com reverência, para nós lermos Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, onde o nosso tema é fiel até a morte. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 11, ou melhor dizendo, 2, versículo 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmina escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Até aqui a nossa oração, nossa leitura. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus para que fale conosco essa noite. Senhor Jesus, obrigado por essa santa palavra, onde nós pedimos que a mesma venha nos edificar essa noite, que a mesma traga para nós uma palavra de exortação, uma palavra de esperança e uma palavra de encorajamento, Senhor. Pai, nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo dias maus de tribulação, e nós precisamos da Tua palavra para continuarmos a sermos fiéis, Senhor, diante das Tuas promessas para nossas vidas. Então nós pedimos graça, pedimos misericórdia, pedimos, Senhor, se entre nós uma pessoa que está passando por tribulação, que é a prova da sua fé, que hoje, Senhor, saia dessa noite encorajada, cheio de esperança, cheio de fé, para vencer todas as tribulações e glorificar o Teu nome. Pois essa é a nossa oração, que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, domingo nós meditamos na primeira carta onde Jesus ele escreveu para a igreja em Éfeso. E nós vimos que do versículo 1 ao versículo de número 3, Jesus aqui ele elogiou a sua igreja, onde por elogiar a sua igreja, Jesus ele conhece a sua igreja, e Jesus sabia que a igreja em Éfeso estava passando por tribulação, dificuldade, mas essa igreja ela foi perseverante,
Essa igreja não esmoreceu e Jesus elogiou essa igreja. Mas a partir do versículo 4, nós vimos que essa igreja passou a abandonar o primeiro amor. Onde Jesus aqui, ele exorta essa igreja, quando ele vai dizer no versículo de número 4 do capítulo 2, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus pediu para essa igreja que se lembrasse de onde que eles tinham caído. Jesus pediu para que eles voltassem à prática do primeiro amor. Caso ele não se arrependesse, Jesus moveria do seu lugar o candeeiro, que significa a presença de Deus. E Jesus, ele continua a escrever agora, ele vai escrever a igreja em Esmina. A igreja em Esmina e a igreja Filadélfia são duas igrejas que, dentro dessas 7 cartas, elas não receberam exortação, somente elogio. E aqui nós estamos diante dessa igreja chamada Esmina. Então, a carta à igreja de Esmina é uma carta marcante, porque ela vai falar de sofrimento, vai falar de perseguição e fidelidade. Então, essa carta, ela vai trazer para nós encorajamento, ela vai trazer para nós esperança, mediante a tribulação, e vai nos encorajar a nós continuarmos a sermos fiel. Então, esse é o propósito dessa carta. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, os dias estão maus, e a igreja do Senhor está passando por perseguição, por tribulação. E Jesus, ao escrever essa carta, ele traz esse elogio para esses irmãos, porque eles estavam passando por tribulação e esses irmãos, eles foram fiéis a Deus. Então eu gostaria de trazer como ensinamento para os nossos dias de hoje, a nós continuarmos a estarmos firmes na fé. Porque o propósito da tribulação que Deus ele dá para nós é que nós viemos crescer nessa fé. É que nós viemos passar pela tribulação glorificando, exaltando o nome do Deus Santo. Então eu gostaria de, essa noite, destacar com vocês alguns princípios. O primeiro princípio está no versículo de número 8, quando ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Esmina escreve. O anjo aqui é Jesus Cristo, que andava no meio da sua igreja. Ele vai dizer: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a ver. Irmãos, o primeiro princípio que nós tiramos para nossas vidas é que Cristo, ele se revela o que ele é. Cristo, ele se revela o que ele é. Quando vai dizer no versículo de número 8, ele devia dizer: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a ver. Irmãos, quando Jesus Cristo, ele se revela o que ele é, a ideia aqui é que Jesus Cristo, ele está no controle de toda a história humana. A ideia aqui é que Jesus, ele é eterno. Quando ele diz: eu sou o primeiro e o último, Jesus, ele esteve morto, mas Jesus agora, ele está vivo. Vocês conhecem aquele cântico que diz assim: morte, onde está a morte, a tua vitória. Morte, onde está a morte, a tua vitória. Aí o refrão diz: ressuscitou, ressuscitou. Ele está morto?
Ele vive. Obrigado pela participação. Então, Jesus é aquele que se revela entre nós. Irmãos, a ideia aqui é para nós pensarmos que Jesus Cristo, Ele está vivo. A ideia aqui é para nós pensarmos que Jesus, quando se revela, Ele mostra a sua vitória para nós por meio da ressurreição. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo de número 28, que vai confirmar que Jesus, quando ele disse, ele esteve morto, mas agora Jesus, ele vive, porque ele se revela, assim como revelou para aquela igreja em Esmina. Mateus, capítulo 28, versículo de número 1. Mateus 28, versículo 1, ele vai dizer: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto é como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavocidos e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vê onde ele jazia. Irmãos, Jesus, ele vive. Jesus, ele está vivo entre nós. E Jesus, ele se revela para cada um de nós. Então, antes de nós olharmos para a aprovação que essa igreja está passando, nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor da nossa fé. Jesus, ele morreu por cada um de nós. E em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, quando vai falar os Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37, Paulo vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37, ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O versículo 38, ele vai dizer assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós temos aqui a revelação de Deus para a sua igreja por meio da tribulação. Irmãos, essa igreja aqui, ela estava passando por tribulação. Essa igreja estava passando por perseguições de pessoas que consideravam judeus, por ataque de Satanás, mas essa igreja aqui reconheceu que Jesus, ele foi o primeiro. Essa igreja reconheceu que Jesus esteve morto, mas tornou a viver. Irmãos, aplicação para as nossas vidas. Todos nós passamos por tribulações. Aí nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele diz ao anjo da igreja em Minas: escreve essas coisas, diz: o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver.
Cristo ele manifesta a sua graça, Cristo ele manifesta a sua misericórdia, porque ele está vivo, porque ele está entre nós, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Você acredita que Cristo ele está sobre o poder de todas as coisas? Você acredita que Cristo, na sua soberania, ele pode todas essas coisas? Irmãos, o propósito de Cristo está se revelando a nós, é para que nós não viemos esmorecer, como aconteceu com a igreja de Éfeso. Esmoreceu, abandonou o seu primeiro amor, e Deus, para trazer, trouxe novamente por meio da disciplina. Então, o primeiro princípio para nós é que Cristo ele se revela. Cristo ele se revela. Segundo princípio que nós podemos tirar aqui dessa igreja em Esmina é a realidade da igreja. Versículo de número 9, nós temos aqui uma realidade. Quando Jesus Cristo vai dizer assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A realidade dessa igreja é que era uma igreja que estava passando por tribulação, era uma igreja pobre, mas Jesus Cristo vai dizer que essa igreja, ela é rica, onde estava passando a perseguição por alguns que se declaravam judeus, mas não eram judeus, e ao contrário de não serem judeus, era a sinagoga de Satanás. Irmãos, trazendo isso para o dia 21 de setembro de 2025, essa é a realidade da igreja. Nós estamos passando por tribulação. E o que é uma tribulação? Tribulação é o elemento usado por Deus para provar a nossa fé. Jesus aqui estava provando a fé dessa igreja em Esmina, e a tribulação ela serve para provar a nossa fé. E todos nós estamos passando por tribulação. O Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em João 16, versículo 33, vou pegar a carona aqui. Jesus Cristo ele diz assim, quando ele consola os seus discípulos antes de ir aos céus, Jesus ele consola, quando ele vai dizer essas coisas, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele nos conforta quando ele escreve para nós que nós vamos passar por tribulação, isso não vai acabar, tá? Porque o propósito da tribulação é aumentar a nossa fé. Mas Jesus Cristo diz assim, vocês fazem assim, vocês vão passar por tribulações, mas vocês têm bom ânimo, vocês se alegram, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Ou seja, Jesus disse que ao passar por tribulação, nós devemos ter a alegria, porque Ele venceu e nós iremos vencer. Irmãos, confirmando o que Tiago diz no capítulo de número 1, versículo de número 2, nós estamos vendo aqui a realidade da igreja. Tribulação, provação, aflição. Ele vai dizer, Tiago, capítulo de número 1, versículo 2,
Ele vai dizer, meus irmãos. Acredito que Tiago lembrou que Jesus tinha dito lá em João 16:33. Tende bom ânimo. Tiago disse, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias, no plural, várias provações. Tiago está dizendo que nós devemos nos alegrar nessa tribulação, porque a tribulação produz para nós essa alegria, e essas provações elas vão ser muitas, porque está no plural, ele está dizendo passar de toda alegria, o passar por várias provações, tribulações, porque o versículo de número 3 ele vai dizer, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo de número 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então Tiago está dizendo, como Jesus disse para essa igreja aqui, quando ele diz a realidade dessa tribulação, Jesus está dizendo que nós devemos ter essa alegria na tribulação. Jesus está dizendo que ele venceu, nós vamos vencer. E essa tribulação ela vai trazer para nós a perseverança. E essa perseverança ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Então aqui nós temos nessa carta a realidade da tribulação. Irmãos, fazendo aplicação para nossas vidas. Quantos de nós vamos passar por tribulações? Nós precisamos ter essa alegria. A dificuldade é que nós não entendemos a natureza da tribulação e muitas das vezes nós murmuramos contra Deus. Muitas das vezes nós somos infiéis contra Deus. O Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que essa igreja aqui era uma igreja pobre no sentido físico, mas espiritualmente essa igreja era uma igreja rica. Espiritualmente era uma igreja rica, porque ao passar por tribulação, essa igreja ela tinha alegria, essa igreja ela tinha perseverança, e assim essa igreja venceu. Irmãos, o apóstolo Paulo, para enriquecer esse princípio de riqueza espiritual, vai dizer 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, que Cristo, ele se fez pobre para nós sermos ricos espiritualmente. Quando ele vai dizer assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasse pobres, vos tornasse ricos espiritualmente. Porque apesar da nossa pobreza física, material, mas espiritualmente nós somos ricos. Nós somos ricos, por isso é que nós temos aqui a realidade da igreja, que é uma igreja que passa tribulação, é uma igreja que passa perseguição, mas essa igreja ela é rica espiritualmente, porque ela vence todas as tribulações. Paulo corroborando, ele vai dizer aos Efésios no capítulo de número 1, versículo de número 3, para dizer para nós que em Cristo Jesus nós somos abençoados por Deus. Quando ele vai dizer bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, não é material, espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, apesar da realidade
dessa igreja de Esmina que estava passando. Jesus, ele elogia essa igreja e diz: vocês, ao passarem pela tribulação, vocês são vencedores e vocês são ricos espiritualmente. Irmãos, aqui nós temos uma oposição, no qual Jesus vai dizer que são judeus, aqueles que declaravam judeus e não são, e que sofreu o ataque de Satanás. Ele sofreu o ataque de Satanás. Então Jesus, ele conhece, irmãos, cada uma de nossa tribulação. Ele vai dizer: conheço a tua tribulação. Jesus está dizendo para nós: eu conheço a tua realidade. E por eu conhecer a tua realidade, eu trago para ti palavra de esperança, para passar pela tribulação e a fé, ela venha crescer a cada dia mais. Queridos irmãos, Deus, ele sabe todas as nossas dores. Deus, ele sabe as nossas perseguições. O mundo pode nos considerar pobres, mas aos olhos de Deus nós somos ricos espiritualmente. Por isso que Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Primeiro, Jesus, ele se revela diante de nós, porque Jesus, ele está vivo. Segundo, Jesus, ele conhece a nossa realidade, ele conhece a nossa tribulação. Terceiro, Jesus nos chama à fidelidade. Ele vai dizer no versículo de número 10: não temas as coisas que tem de sofrer, não fique atemorizado. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser posto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até segunda-feira, ser fiel até o mês de outubro, ser fiel até 2026, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, Jesus aqui, ele nos chama à fidelidade. Quando Jesus, ele nos chama à fidelidade, Jesus está dizendo que nós não temos que temer. Nós não temos que temer o sofrimento. Jesus disse agora há pouco que nós vamos ter aflições, nós vamos ter tribulação. E Jesus aqui, ele coloca como o nosso adversário o diabo, o qual ele nos lançará à prova e colocar diante de nós tribulação. Então Jesus está dizendo aqui que o sofrimento, ele é real. Nós vamos ter tribulação, mas o sofrimento, ele é temporário. Sabe que diz o Salmo de número 30, irmãos? Quando Jesus, ele nos chama à tribulação, versículo de número 1. E esse sofrimento, ele é real, mas é um sofrimento também temporário. Ele vai dizer: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preserva-me a vida, para que não descanse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome. Olha o versículo de número 5. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira.
À noite pode vir um choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Então o sofrimento ele é real, mas o sofrimento ele é temporário. Ou seja, a ideia aqui é que o inimigo representado por Satanás, ele vai nos atacar, mas Jesus ele promete limites para nós, porque ele vai dizer assim: não temas coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Isso significa que o sofrimento é real, mas ele é temporário. Aqui nesse caso aqui, 10 dias, porque à noite pode vir um choro, mas a alegria vem pelo amanhã. E Jesus ele nos encoraja para o chamado à fidelidade. Quando ele vai dizer no versículo de número 10, parte B, ele vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, mediante as tribulações, as perseguições, mediante os ataques de Satanás, nós precisamos ser fiéis a Deus. Jesus aqui encoraja essa igreja a continuar sendo fiel a Deus. E nós, ao passarmos por essas tribulações, nós precisamos continuar sendo fiel a Deus. A dificuldade é, irmãos, que quando chega a tribulação, logo nós desistimos. Quando chega a perseguição, logo nós saímos do caminho do Senhor. Logo nós deixamos de ler a Bíblia. Logo nós deixamos de vir para a igreja. O Senhor está dizendo: vocês vão ter tribulação, mas o Senhor está dizendo: ser fiel até a morte, porque tem a promessa. Ele vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tribulação nós vamos ter, irmãos, até o final da nossa vida, mas nós precisamos ser fiéis a Deus. O Salmo de número 86 e o versículo de número 11. Salmo de número 86, versículo 11, Davi diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me, Senhor. E vai dizer: dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. 86, 11, né? Mas o Salmo de número 101, versículo 6, Deus ele procura fiéis para o adorar. Quando ele vai dizer: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então Deus ele nos convoca, Deus ele nos encoraja a nós continuarmos a sermos fiéis. Essa é o incentivo, é o encorajamento. Deus ele foi fiel, irmãos, até a morte. Quando Cristo entregou a sua vida por nós, ele foi fiel até a sua morte. Isso serve de exemplo para nós podermos vencer todas as tribulações da natureza cristã, para nós vencermos todas as tribulações da natureza cristã, que é sermos fiel a Deus.
sermos fiel nas promessas que Deus tem para nós. Irmãos, a fidelidade é um elemento que nós temos para nós provarmos das promessas de Deus. Ele vai dizer no versículo de número 11, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, não é o covarde, quando está passando por tribulação, foge dos caminhos do Senhor, não lê a Bíblia, não ora, não é mais fiel, e diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós conhecemos pela Bíblia 3 mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. Essa morte que está dizendo aqui, a segunda morte, é a morte eterna, onde aqueles que não permanecerem fiel vão passar por essa segunda morte. Então essa promessa não é para nós. A promessa para nós é que nós somos vencedores, nós iremos vencer e nós não iremos sofrer dano da segunda morte. Nós vamos ter a morte física, todos nós vamos morrer, mas a morte, a segunda morte, a morte eterna, essa nós não vamos ter, porque essa é a promessa de Deus para aqueles que vencerem. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 10, parte B: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a vida eterna em Cristo Jesus. Então a promessa aqui é para aqueles que estão ouvindo. A promessa aqui é para todos, porque o vencedor não sofrerá a segunda morte. Pode até morrer fisicamente, mas viverá para sempre com Cristo. Então, a fé em Cristo Jesus garante a vitória definitiva. A morte física é apenas a passagem, não o destino final. Irmãos, Jesus aqui ele traz essas promessas para essa igreja, onde essa igreja aqui ela passou no teste. Essa igreja ela foi elogiada porque ela reconheceu que Jesus estava morto, Jesus era o primeiro, o último, Jesus estava morto e Jesus passou a viver. Essa igreja reconheceu a sua tribulação. Essa igreja reconheceu que Jesus, ele foi fiel a cumprir essas promessas aqui. E nós vamos ver esses irmãos quando nós chegarmos aos santos céus, porque esses irmãos eles foram fiéis e para nós precisamos continuar sendo fiel. Sabe por quê, irmãos? Essa carta aqui ela nos ensina que Cristo ele é maior do que a morte. Essa carta nos ensina o sofrimento ele é limitado, mas a recompensa ela é eterna. O vencedor recebe a coroa da vida e nunca verá a segunda morte. Então, queridos, o mundo pode tirar tudo de nós. O mundo pode tirar tudo de nós, mas não pode tirar a nossa fé em Cristo Jesus, nem a vida eterna que Ele nos prometeu. Irmãos, fazendo a aplicação final desses princípios bíblicos, eu quero dizer para a amada igreja que nós precisamos reconhecer que Jesus ele está vivo. Nós precisamos reconhecer que Jesus ele é onipresente.
Nós precisamos reconhecer que Jesus, ele se manifesta por nós. Então, irmãos, quando você estiver passando por tribulação, se você está passando por tribulação, sabe o que você faz? Sinta-se alegre. Cante aquela música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está passando por tribulação, agradeça a Deus, irmãos. Porque a tribulação, ela produz para nós o crescimento da nossa fé. A tribulação, ela nos fortifica na fé em Cristo Jesus. Então, quando você estiver passando por tribulação, por perseguição, não se perturbe dentro da sua alma. Faça como o salmista falou: minha alma, por que perturba dentro de mim? Ainda o louvarei ao Senhor. Então louve ao Senhor, porque a tribulação, ela faz parte da natureza cristã. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus, ele venceu, nós iremos vencer, irmãos. Por isso que Jesus, ele disse: irmãos, sejam fiéis. Seja fiéis em ler a palavra de Deus. Seja fiéis na oração. Seja fiéis em congregar. Porque é o meio que Deus traz para nós, para o passar por várias tribulações. E essa tribulação vai passar para nós a perseverança. E lá Paulo vai dizer que a perseverança, ela vai produzir para nós experiência. Então você vai ser aquele irmão que passou pela tribulação e tem experiência para aconselhar outro irmão, porque você passou pela tribulação. Irmãos, tribulação serve para nos fortificar. A tentação, ela vem por meio de Satanás. A tentação é para nos derrubar, mas a tribulação é para nos levantar, por meio da fé em Cristo Jesus. Que sendo assim, nós vamos ter a promessa: dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ilustrando, irmãos, esse ponto. Já pensou você chegar na porta do céu e Cristo dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para os anjos do seu diabo, porque você não foi fiel até a morte. A fidelidade de Deus é o fruto do Espírito Santo. Gálatas vai dizer em Gálatas 5:22 que a fidelidade é o fruto do Espírito Santo. Então, fiel na Bíblia significa ser digno da confiança, da lealdade no cumprimento das promessas de Deus. Se você tem um fruto do Espírito Santo, se você tem esse fruto, lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, o quê? E fidelidade. Se você tem esse fruto, você vai ser fiel até a morte. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem para os nossos corações. Sejam fiéis até a morte e o Senhor nos dará a coroa da vida. Se Deus quiser, domingo que vem, nós vamos para a terceira carta à igreja de Pérgamos. Estude essa carta, que assim você vai aprender mais. Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Querido Deus,
nós queremos agradecer ao Senhor, que nós estamos diante de uma carta que o Senhor escreveu, Senhor, para aquela igreja em Esmina, onde o Senhor se revelou ali, onde um dia o Senhor estava morto, mas hoje o Senhor está vivo. E ali, Senhor, o Senhor reconheceu a realidade daquela igreja, Senhor. Estava passando por tribulação, por perseguições. Mas ali, Senhor, o Senhor encorajou aquela igreja a continuar sendo fiel. Porque daria para aquela igreja a promessa, Senhor, da vida eterna. A coroa da vida. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor todas as nossas tribulações, Senhor. E queremos agradecer por elas, porque a tribulação promove para nós crescimento espiritual. A tribulação promove para nós o aumento da nossa fé em Cristo Jesus. Então, Senhor, nos ajude a ser fiel, Senhor. Nos ajude a ser fiel às Tuas promessas, Senhor. Nos ajude a ser fiel ao Teu nome. Nos ajude a ser fiel ao Senhor, Pai. Para que todas as promessas venham estar nas nossas vidas, Senhor. E naquele grande dia nós vamos receber do Senhor a coroa da vida, Senhor. Onde nós não iremos mais passar pela segunda morte, Senhor, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então, Senhor, nos dê a alegria de passar pelas provações, Senhor, porque assim como o Senhor venceu, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E assim, Senhor, glorificar, bendizer e exaltar o Teu bendito e soberano nome. Pai, eu Te apresento aqui a cada família representada essa noite. O Senhor conhece, Senhor, a sua tribulação, a sua perseguição, a sua aflição. Mas, Senhor, dê graça, dê misericórdia, dê esperança, dê encorajamento para olhar para o Senhor. Que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Para olhar para o Senhor, que é a nossa fortaleza. Olhar para o Senhor, que nos sustém mediante a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor diz que essa tribulação, ela tem limite. Quando o choro, Senhor, pode durar uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhã, Senhor. Que possamos ser renovados em Cristo, para a glória do Senhor, para bendizer o Teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Assim damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus e todos digam amém.